divertida cidade chamada Padaria, vive uma amorosa família Pão. A caçula Bisnaguinha é uma menina curiosa e cheia de disposição para entender os princípios de sua fé. Um bom dia para você que nos acompanha aqui pela TV Aparecida e está ligadinho no nosso programa Bênção da Manhã. Hoje no quadro Pessoas que Inspiram, eu vou conversar com uma pessoinha de apenas 9 anos, que escreveu já o seu primeiro livro. Uma história super legal que fala um pouquinho de superações, de fé e, claro, a gente vai conhecer a Lara, que está aqui ao meu lado. Lara, seja bem-vinda ao programa Bênção da Manhã. Tá feliz de estar aqui com a gente? A gente também está muito feliz de estar aqui para conhecer um pouquinho da sua história. E já começa contando pra gente, né? Como que foi que você teve essa ideia de escrever um livro com apenas 9 anos? Eu tinha 5 anos e desenhei uma breve família. Uma mãe e um pai pão de forma. Aí, depois, eu fui lá e desenhei dentro de um caderno uma família inteira de pão. Aí, quando chegou 2023, eu e meu pai tivemos a ideia de fazer um livro. Aí a gente pensou. Aí eu fui lendo e lendo. Até que eu tive criatividade para conseguir escrever um livro. Vamos mostrar aqui pro pessoal de casa, ó, o livro que a Lara escreveu é A Família Pão. Então, quando ela tinha 5 anos de idade, ela começou a desenhar. Ela já começou a pensar nessa história, né, Lara? Mas até então você ainda não sabia ler nem escrever, é isso mesmo? Só usou a criatividade. É. Aí quando você aprendeu a ler e escrever, que você foi dando forma à história, isso mesmo? Isso. E aí, como que surgiu? Conta um pouquinho pra gente o que se trata a história da família Pão. Se trata de uma família que aprendeu a respeitar as diferenças, que ninguém é igual a ninguém. Aí tem o pão de forma, o baguete, a pão sonho, a bisnaguinha, pão de milho. E quem que é esse pessoal todo aí? Explica pra gente. Minha mãe, eu, minha irmã, meu irmão e meu pai. Que legal, Lara. E o que conta um pouquinho da história deles? Cada um tem a sua história no livro, isso mesmo? É. Conta um pouquinho pra gente, então. Bom, a gente pensou na história dos 5 pães e 2 peixes. Que aí a gente colocou a bisnaguinha e o baguete. Baguete, ele chegou da missa e foi contar uma história para sua irmã, que sabia que era muito curiosa. E ele contou que um homem chamado Jesus era um homem muito bom. E um menino chegou lá com 5 pães e 2 peixes. Só que ninguém tinha comida, porque queria ouvir as palavras de Jesus. E esse menino, Jesus perguntou para ele se ele podia partilhar, dar um pouco para cada um. E o menino, ele aceitou, sem pensar 2 vezes, aceitou e deu para Jesus. Nisso, Jesus deu e conseguiu multiplicar com a sua bênção 5 pães e 2 peixes e deu para milhares de pessoas que estavam com muita fome. E Lara, conta pra gente. Eu fiquei sabendo que você é muito devota de Nossa Senhora Aparecida, é isso mesmo? Aham. Fala um pouquinho dessa sua fé com Nossa Senhora. Quando eu era pequenininha, eu vim aqui pra casa da minha avó e vi que tinha passando a TV Aparecida, a Nossa Senhora. Aí uma vez eu fui lá pra Aparecida e cheguei em uma loja. Aí eu vi uma Nossa Senhorazinha desse tamaninho. Bem pequenininho. Uhum. Aí a moça falou assim, a moça da loja me falou que ela tinha um buraquinho dentro para você colocar um pedido para Nossa Senhora. Eu não sabia escrever. O que eu fiz? Eu rabisquei o papel só pensando no pedido.
sem escrever nada. Aí eu coloquei dentro da Nossa Senhora. E tudo que eu coloco, eu tenho que ter fé, mas se realiza. E claro que por trás de toda essa história bonita que a gente conheceu da Lara, tem um grande incentivador, que é o Luiz Gustavo, pai dela, que está aqui também com o livro, né? E como que foi para você, Gustavo, né, descobrir esse talento da sua filha? É muito bacana, né? Graças a Deus, nós somos abençoados aqui com 3 filhos, estudiosos, muito dedicados, e a Lara não foi diferente quando veio a caçula, né? E ela é muito criativa, e quando em 2019, quando ela passou numa mensagem a ideia de queria escrever um livro, né? Porque ela fez um desenho. Ali eu falei, caramba, eu acho que aqui dá pra gente começar uma história longa, porque ela vai ter que aprender a ler primeiro. Né? Mas a gente tá muito feliz por esse projeto e das pessoas que ele tem alcançado. E como que foi esse processo, né, que você teve que fazer toda uma caminhada até chegar no livro final, né, com ela? Legal. É bacana porque hoje em dia tudo é muito celular, né? Então você conseguir também fazer algo que desconecte a criança, acho que foi o principal processo. Porque assim, quando ela falou da ideia, eu falei, primeiro você vai ter que aprender a ler. Então ela começou já estimulada na escola a querer aprender a ler. Depois agora você vai ter que ler um livro. Então ela tinha a meta de ler livro, começar pelos mais fininhos e depois indo para poder ela entender e adquirir conhecimento. Então, obviamente que tem livros digitais, mas a importância é até a gente, quando pensou no livro, ser físico, justamente para isso, para que as pessoas se desliguem um pouco. E aí foi, ela lendo, e aí começamos o processo. Ela mandava áudio de trechos da história, e a gente foi montando junto o enredo da história, dos áudios depois ela foi transcrevendo. E o incentivo, pelo jeito, vai continuar, né? Porque a Lara contou pra gente que a história da família Pão ainda vai longe. Isso, dependendo dela, vai virar uma série. Mas é legal justamente por isso, né? Incentiva esse processo da escrita, o que a gente tem levado, né, para as pessoas e para as outras crianças, que isso não é distante, né? Às vezes a gente vê um filho contando uma historinha, passando uma ideia de uma imaginação e a gente deixa aquilo, né? Então é importante a gente estimular, né, as crianças para que elas possam trazer esse processo criativo e quem sabe produzir, né? Livro, música, poesia, né? Arte. Então isso é muito bacana e teremos aí, né, Lara, novas histórias da família Pão, sem dúvida. E a gente está torcendo para que a família Pão aí, então, seja uma série com muitos livros, muitas histórias, muitos ensinamentos também, que eu acho que é o que a Lara tanto quer. É isso daí. Obrigado. E a gente agradece você também por estar aqui com a gente hoje e por conhecer um pouquinho, né, da história dessa pessoinha que nos inspira, que é a Lara e também o seu pai, Luiz Gustavo. A gente vai ficando por aqui. Vejo você no próximo Pessoas que Inspiram. Até mais! É através desses dedicados personagens que os autores Luiz Gustavo e Lara Valentina apresentam às crianças a importância de entender as diferenças e o significado de partilhar.